Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de vetores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Dois vetores de módulo 3 e 5 unidades formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme é mostrado na figura a seguir. Determine o módulo do vetor resultante da soma de dois vetores. Veja bem, para resolver essa questão, a primeira coisa que eu vou mostrar é exatamente o seguinte. Ele tem aqui os dois vetores, né? Um vetor, por exemplo, de 3 unidades e um vetor de 5 unidades, porém eles estão formando um ângulo entre si de 60 graus. Se eu aplicar a eles a regra dos vetores, que diz que aonde um vetor termina, começa outro, eu vou ter a seguinte ideia. Veja bem, se eu pegar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, esse aqui, eu vou chamar de meu vetor de 5 unidades, tá? Então, esse cara aqui é o meu vetor de 5 unidades, como ele disse aqui. O meu outro vetor é o vetor de 3 unidades. Então, aonde um vetor termina, começa outro. Vamos supor que esse aqui seja o meu vetor de 3 unidades. Ok? E aí, o que a gente sabe? Se esse cara aqui é o meu vetor de 3 unidades, o ângulo formado entre eles seria esse ângulo aqui igual a 60 graus, já que esse de 5 unidades é um vetor horizontal. O vetor resultante dessa aplicação vetorial seria exatamente esse cara aqui, ó. Então, eu poderia escrever que esse cara aqui é o meu vetor resultante, que eu vou chamar de R. Então, se esse ângulo aqui vale 60 graus, esse ângulo aqui vale 120 graus, pois 60 mais 120 vai dar o meu 180 graus. Agora, como é que eu vou calcular o meu vetor resultante? Eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela pode ser aplicada para quaisquer vetores que formam um ângulo θ entre eles. Então, se a gente tem um ângulo aqui e a gente faz a aplicação da nossa propriedade dos vetores, que é aonde o vetor termina, começa outro, esse vetor aqui é o meu vetor resultante. E a lei dos cossenos é resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo. Ok? Então, nessa situação, eu vou aplicar exatamente essa regra. Então, vai ficar o quê? Resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2, vezes 5 vezes 3, vezes cosseno de 120 graus. Aí você fala, tá bom, Bola, mas como é que eu vou fazer agora para saber o cosseno de 120 graus? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos ver se assim fica mais claro. Todos os ângulos do primeiro quadrante, ele tem, né, os seus correspondentes no segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Aí, a gente pode lembrar o seguinte, que o eixo do y é o eixo do seno, o eixo do x é o eixo do cosseno. Então, eu posso ver aqui, ó, que o 120 e o 60 são correspondentes. Se o cosseno de 60 é igual a 1 meio, o cosseno de 120, que está no segundo quadrante, vai ser menos 1 meio, já que a reta do x, né, para cá é negativa. Por exemplo,
O cosseno de 150, ele é negativo ao cosseno de 30. O cosseno de 180 é o contrário do cosseno de 0 e assim sucessivamente. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de 120, ele é igual a menos o cosseno de 60 graus. Quanto que vale cosseno de 60 graus? Se o cosseno de 60 graus vale 1/2, o cosseno de 120 vale menos 1/2, entendeu? Então, a gente vem aqui e vê que esse cara aqui é menos 1/2. E aí a minha conta vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual a 25 mais 9, mais, porque menos vezes menos vai dar mais, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, divididos por 2, porque é o meio dali. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 9, 34, mais que 30 divididos por 2, 15. Então, isso aí vai me dar raiz quadrada de 49. Então, a minha resultante vai ser 7. Beleza?